Pedro Rizzo, um imenso prazer falar com você aqui pelo site MMA Debate de Belo Horizonte. Parabéns pela sua história dentro do mundo da luta, pela pessoa que você é, né, por todo o seu legado como lutador e como mestre. Parabéns pela sua carreira, é uma honra ter você aqui conosco. Prazer é todo meu. Vamos lá, vamos. Professor, como começou o seu envolvimento nas artes marciais? Em que ano que foi? Em qual modalidade? Quem eram seus mestres? Conte um pouco do seu início, do seu envolvimento com as artes marciais. Eu comecei com 3 anos de idade no judô. Meu pai fazia judô, ele não era judoca, meu pai é engenheiro, mas meu pai foi o fundador da primeira academia de judô do estado do Piauí. Ele foi fazer a barragem de Sobradinho no Piauí e montou uma academia de judô. Meu pai foi faixa marrom de judô, então ele dava aula lá no Piauí, foi a primeira academia de judô no Piauí. Então essa influência das lutas sempre esteve comigo. Meu pai com 3 anos botou eu, meu irmão, meus primos, todo mundo no judô. E aos 8 anos ele foi transferido para fazer uma obra em Salvador e eu comecei a fazer capoeira. Voltamos de Salvador, eu estava com 12 para 13 anos, continuei na capoeira no Grupo Senzala com o mestre Peixinho. E aos 15, 16 anos eu conheci, tinha um cara na capoeira, o Azeite, que era muito meu amigo. O Azeite falava sempre e eu gostava da parte da luta da capoeira, né, de trocar porrada. E aí o Azeite falou, pô, tu tinha que conhecer o Marco Ruas, que veio da capoeira, o Marco Ruas falando do mestre Camisa, que migrou, faz vale tudo, luta contra o jiu-jitsu, contra os Gracie, e eu fui conhecer o Marco Ruas. Fiquei interessado, fui na academia do Marco Ruas. Marco Ruas me recebeu muito bem. Nunca paguei uma mensalidade pro Marco. No começo eu treinava escondido dos meus pais, que achavam que boxe, essa coisa, tomar soco na cabeça, ficava doido. Aí eu falava que ia pra capoeira e ia treinar com o Marco Ruas. E o Marco Ruas, eu ficava esperando na porta da academia para ele me botar para dentro, para não precisar pagar mensalidade. E desde então eu comecei a treinar com o Marco. Aí o resto foi natural, né? Marco sempre foi um ícone do Vale Tudo, do MMA. O Marco já treinava tudo, né? Fazia wrestling, fazia judô, jiu-jitsu, e eu comecei a treinar com ele. Professor, quando pensamos em você, logo nós pensamos na hora no mestre Marco Ruas. Como você conheceu o grande mestre e na época que você começou a treinar com ele, quem treinavam junto com vocês? Quais atletas? Conte um pouco do início da sua vitoriosa parceria com o professor Ruas. Então eu conheci o Marco Ruas na Corpore do Leme, uma academia que tinha no Leme, e o Marco nunca deixou pagar uma mensalidade. E eu não podia pagar, não por condição financeira, mas porque como eu era um garoto, né, era estudante, ia escondido dos meus pais na época, e comecei a treinar com o Marco. O Marco deixava eu treinar, ver que eu queria treinar mesmo. E o Marco, ali na Corpa, ele dava aula no Clube Copa Leme, que era uma aula de 2 horas, dava de 7 às 9 da noite, ele dava mais ou menos 1h30 de Muay Thai, e a última meia hora ele ficava ensinando chão pra gente. E naquela época, isso foi 1990, o Marco já falava que o Vale Tudo era o esporte do futuro, que o lutador tinha que ser completo, tinha que saber lutar em pé e no chão. Então na aula de Muay Thai ele já ensinava chão na última meia hora. Então o Marco foi o cara que, antes do UFC, que começou em 93, o Marco já tinha lutado o Vale Tudo no Maracanãzinho contra o Pinduca em 84. O Marco estava sempre preparado para tudo. Já treinava jiu-jitsu, já treinava luta livre, que é o submission sem kimono, já dava aula, já treinava a parte em pé, então ele já treinava o wrestling já. Então o Marco já era muito completo e ele passava isso pra gente. Ele sempre falava isso pra mim. O lutador tem que ser completo, tem que treinar tudo. Então ele sempre ensinava pra gente tudo. Então desde então eu comecei a treinar tudo. O Muay Thai, o wrestling e a parte de chão. Aí depois quem veio se juntar com a gente, o Beto Leitão. O Beto Leitão, o Marco já conhecia, trouxe o filho, o Beto Leitão vai começar a ensinar wrestling pra gente. O Marco já treinava com o Beto Leitão. E na época o Marco treinava jiu-jitsu até no Oswaldo Alves. Que o Marco falava, pô, meu irmão, os caras forem lutar contra mim, eu tenho que ser completo, tenho que estar pronto pra tudo. Vocês me derrubarem, eu tenho que saber lutar no chão. E o Marco já vinha da luta livre, que é o jiu-jitsu sem kimono, então
Ele foi um visionário, foi um cara que na década, final da década de 80, início da década de 90, ele já via que o Vale Tudo, o MMA hoje em dia, era o esporte do futuro. Então o lutador tinha que ser completo, que são os lutadores atuais. Tem que treinar tudo, não adianta você ficar numa arte só que você nunca vai ser completo. Isso o Marco Rua já via isso já em 1989, 1990, 87 ele já treinava, eu não conhecia ele, quando eu entrei já tinha essa metodologia de ensino. Riso, antes mesmo de você entrar no Vale Tudo, MMA, você já fazia lutas de kickboxing, correto? Você se recorda do seu cartel no kickboxing? São 31 de MMA, eu tenho 36 de Muay Thai, um no contest, uma derrota. Ganhei 34. Eu fui tetracampeão brasileiro, tetracampeão carioca. Eu fiz 31 lutas no kickboxing. Dessas 31, 15 delas foram feitas na Holanda. Fui campeão europeu de Muay Thai. Fui invicto na Holanda. Que dessas 15 lutas, ganhei 14 lutas por nocaute. No Brasil, perdi uma luta em Campinas, até perdi para um lutador local lá da cidade americana. Depois até eu fui encontrado muitos anos depois. Então, eu fui, na época, fui 31, não, 31. Ganhei 30, perdi uma luta. Fui tetracampeão brasileiro, tetracampeão carioca, campeão europeu de Muay Thai. Lutava pela Chacurique na Holanda. Então, e até para ir para Chacurique na Holanda foi o Marco Rocha, que o Tom Hagen, que veio ao Brasil dar um seminário, veio ao Brasil passar o Réveillon, aí descobriu a Academia Box Thai do Luiz Alves, deu um seminário pra gente, isso no Réveillon de 93 para 94, e em 94, em junho, eu peguei minhas malas e fui para Holanda treinar, e voltei de vez para Holanda em 96, morei 2 anos, fiquei pro europeu, e tudo incentivado pelo Marco, né? Eu devo tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu aprendi a lutar com o Marco Ruas, né? Então tudo que eu tenho na minha vida, se hoje eu vivo da luta, né? Minha academia, minha carreira, eu crio a minha filha, eu cuido da minha família com dinheiro proveniente da luta. Então, nada disso que eu tenho hoje eu não teria se não tivesse conhecido o Marco Ruas na minha vida. Então o Marco Ruas realmente é o cara que eu devo tudo na minha vida, né? Tudo que eu tenho hoje eu devo a esse cara. E muita gente fala, pô, você teve do início ao fim com o cara. Eu falei, lógico, o cara me deu uma profissão, o cara me deu uma vida praticamente. A minha vida hoje é o que é devido a ele. Então, foi isso. O Marcos, como veio da luta em pé, me influenciou muito em me especializar num strike, como virando um lutador mais striker, né, mais da luta em pé. Riz, você estreou no Vale Tudo em 96, né, 19 anos atrás. Conte um pouco como era naquele momento entrar para o Vale Tudo. Né, que não tinha nem um pouco, vamos dizer assim, um glamour e a mídia que o MMA tem hoje em dia. Na época ele era muito marginalizado, mas como foi a sua expectativa para a estreia e o que sua família pensava disso? Para mim foi natural, assim, porque eu já treinava, como eu falei, comecei a treinar com o Marco Ruas em 90, e o Marco sempre falava que o lutador tinha que ser completo. E na época eu já tinha a carreira de Muay Thai, em 96 eu fui para a Holanda para treinar Muay Thai e aí pintou uma luta de Vale Tudo. Minha primeira luta de Vale Tudo foi na Holanda. Foi no dia, se eu não me engano, 26 de outubro de 1996. Foi minha primeira luta de Vale Tudo. E aí eu subi no ringue, aí eu fui para a Holanda, lutei Vale Tudo. Quando eu voltei para o Brasil, o Marco Ruas ia lutar contra o Oleg Taktarov no dia 11 de novembro, 15 dias depois, no Maxud Plaza. Só que tinha um torneio. Só que um lutador machucou, não veio, não lembro. Eu entrei no torneio de 3 lutas, de Vale Tudo. Eram lutas com round de 30 minutos, sem luva, Vale Tudo mesmo, chutar no chão, cabeçada, cotovelada, tudo. Era marginalizado, mas para mim fazia parte da minha vida, que eu vivia com um cara que fazia isso. Então para mim nunca foi pelo dinheiro, sempre foi porque eu queria me tornar um lutador de verdade, como o Marco já falava, lutador completo, lutador tem que ser completo, lutador tem que ser completo. Então para mim era para provar que eu era o melhor lutador. Então por isso que eu entrei no WVC
no IVC e fui lutar, ganhei 3 lutas na noite, fui campeão mundial de vale tudo. Lutei a primeira luta com um americano, a segunda com um holandês e fiz a final com o Vernon White, até que chegou a lutar o título do UFC contra o Chuck Liddell depois, que era lá da Lions Gym, que era o time do Ken Shamrock. Então, não tinha um glamour, mas tinha a satisfação pessoal, não era pelo dinheiro, a gente ganhava pouco. Era por chegar em casa e falar, meu irmão, eu sou campeão do mundo, sou o melhor lutador do mundo de vale tudo, eu sou completo. Então a gente tinha isso pela honra, pelo orgulho, pelo esporte de verdade. Precisa ser campeão, queria ser o melhor do que eu fazia. Só isso, nunca foi para ser famoso ou ter sucesso. Como eu vim de uma família tradicional, meu pai é engenheiro, meu irmão é engenheiro, minha irmã é jornalista, minha mãe era professora. Cara, foi muito difícil, mas meu pai um dia chegou para mim e falou para mim, meu filho, você abandonou tudo, você vai para a Holanda, vai lutar, tá lutando profissional, então seja o melhor nisso que você faz, porque é uma carreira curta, uma carreira rápida, você tem que conseguir viver dela, se sustentar por ela. Então seja o melhor, treine muito e tente ser o melhor do que você puder ser. E foi o que eu fiz. Falando em família, todos nós sabemos que você sempre teve uma grande educação e se você não fosse lutador, você poderia ter seguido outras carreiras profissionais, até porque você cursou faculdade, você veio de uma família com uma boa estrutura, bem diferente da maioria do pessoal que ingressa no mundo da luta. Mas você fez questão de largar tudo para se dedicar ao universo da luta. O que a luta representa na sua vida? Eu virei lutador, eu falo, muita gente virou lutador, eu virei por opção. Minha opção, cara, eu vou ser lutador, porque a luta é minha vida. Eu vivo pela luta, eu vivo, tudo que eu ganho, eu recebo minha vida pela luta, todo o meu trabalho é na luta, todo o meu reconhecimento é na luta. Então a luta é minha vida. Eu falo, eu sou lutador e a luta é tudo. É tudo. O Pedro Rios existe por causa da luta. Então é um estilo de vida, é a disciplina que eu tenho da minha vida, de passar por adversidades, de passar por provações. Tudo pela disciplina que eu tenho da luta. Perder uma luta, tem que acordar no dia seguinte, tem que batalhar, tem que treinar, tem que trabalhar. E eu levo isso para minha vida. Cria minha filha, a minha família toda, todo mundo me conhece, sabe? Eu sou até chato, eu sou disciplinado, eu sou tudo porque a vida toda foi assim. Eu não consigo imaginar minha vida sem ser assim, né? Sempre vivendo como lutador e como atleta. Então a luta realmente eu falo, eu não sou lutador, meu estilo de vida é a luta. O que eu sou hoje o que eu sou, o Pedro que eu sou hoje, o homem que eu sou hoje é produto da luta. Seu início foram 5 lutas, 5 vitórias, depois você foi para o UFC, quando você fez aquela famosa guerra, né, contra o folclórico e perigoso, tinha um punch muito forte, o Tank Abbott. Foi um lutão. Lembro de ter visto na época, na TV, acho que passou até no Sport TV, e nesse dia mesmo o Vitor venceu o Vanderlei. Conte um pouco da expectativa que foi aquela luta. Foi uma luta bem franca entre você e o Tank Abbott. E que muita gente falava que não era um cara muito técnico, tudo, mas ele era um cara muito perigoso. E já derrubou muita gente com aquele míssil que ele tinha nas mãos. E seus low kicks acabaram com ele. Ali que começou a lenda dos seus low kicks para o mundo inteiro, correto? Os low kicks já eram conhecidos na Holanda, né? Eu já lutava no kickboxing, dava muitos low kicks. A nível de exposição no Brasil e até mais mundial, assim, Estados Unidos foi na luta com o Tank Abbott. A expectativa, eu tinha voltado da Holanda, tinha sido campeão europeu, aí fui morar nos Estados Unidos com o Marco Ruas. O Marco Ruas já morava nos Estados Unidos. E aí na época o John Perrette, que é o que faz o papel que era o matchmaker, hoje é o Joe Silva, né? Era o John Perrette, a gente dava aula numa academia, eu, Marco Ruas, Bas Rutten, Marquer, que era Beverly Hills Jiu-Jitsu. A gente dava aula eu dava aula de Muay Thai, o Marco Ruas dava aula de MMA, Bas Rutten dava aula de MMA junto com o Marco Ruas e o Mark Kerr dava aula de Wrestling.
E o John Perretti frequentava a academia. Aí um dia ele me perguntou se eu queria lutar no UFC. Eu falei, claro que sim. Aí ele me chamou para lutar no UFC Brasil, contra o Tank Abbott. Tanto que eu fiz todo o meu treinamento em Los Angeles para aquela luta. E a luta foi dia 16 de outubro de 98. Eu vim pro Brasil na semana da luta. O Marco tinha que ir pro Japão, porque ele foi lutar no Japão. E eu lembro que na época o Luiz Alves estava comigo no meu corner. Na segunda-feira da luta era na sexta-feira. Na segunda-feira eu treinando na box tie com a Ebenezer Braga, ele escorregou, eu fazendo guarda, ele escorregou, caiu de cara na minha cara, tive um corte enorme na cara. Tanto que eu subi no ringue na sexta-feira para lutar com o Tanque, eu tava com ponto ainda e colado de super bonder o ponto, para não abrir o corte. E deu certo, o Tanque eu sabia daquela mão direita dele, acho que foi uma das únicas lutas que eu movimentei, que eu andei muito para um lado e para o outro, e tentando bater na hora certa para não receber aquele golpe dele, chutando as pernas, e eu preocupado o tempo todo com aquela mão direita dele. Então, pô, foi certo, porque foi um dia marcante, foi o dia que as pessoas me reconheceram no Brasil. E foi um dia que aquela rivalidade que tinha na época do Marco Ruas com o Jiu-Jitsu acabou. O estádio todo ficou do meu lado, todo mundo é brasileiro, gritando riso, 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 eu não esqueço disso. Foi um momento muito marcante na minha vida. Depois dessa luta foram mais 3 vitórias seguidas, incluindo vitórias contra o Coleman, contra o Kozaka. Aí você perdeu por decisão unânime para o Handelman. Depois você novamente com seus low kicks, você devastou o lendário Dan Severn, nocauteou o Barnett, um dos nocautes mais bonitos da história do UFC, e teve a famosa e super polêmica luta contra o Randy Couture. Hoje, mais de 14 anos depois daquela luta, eu vi aquela luta, vou te falar a verdade, umas 50 vezes, e não tem como não dar a vitória para você. Até o Randy Couture, muito digno, no final da luta, você vê o semblante dele, ele ficou surpreso quando deram a vitória para ele. Conte como foi aquela luta e a repercussão daquela derrota para você, para o professor Marco Ruas, e se esse dia de fato foi o dia mais triste na sua trajetória esportiva, que ali você viu que nem sempre o que você faz dentro do cage ou do octagon resolve, né? Tem muita coisa por trás, muita política, que muitas vezes pode uma vitória ir para um lado que na parte prática não foi o vencedor. A luta com Couture realmente foi uma luta divisor de águas na minha carreira. Foi com certeza o dia mais triste da minha carreira. Pra mim, eu tenho certeza que eu venci aquela luta. Aquela noite eu fui campeão do UFC, tanto que eu sou reconhecido como campeão do UFC em muitos lugares. E naquele dia eu venci. Como a luta foi em Atlantic City, era um estado onde eles são muito acostumados, eles são muito nacionalistas, né? Então a luta, se eu não vencesse por nocaute ou finalização, eu não sabia disso, né? Depois que eu fui tentar entender o porquê que os caras deram para ele, pro Randy Couture, e eles eram muito nacionalistas, e com certeza só tinha um jeito de eu ganhar aquela luta naquele dia, eu ter nocauteado o Randy Couture, e não nocauteei. Então, mas foi uma luta que ficou marcada, considerada uma das melhores de todos os tempos. E eu fico feliz da minha história estar entre as 10 melhores lutas de todos os tempos, e minha luta, eu ter vencido aquela luta moralmente. Mas realmente, psicologicamente, eu dei uma brochada na minha carreira. Não que isso seja desculpa, porque tem lutadores que tem atletas, não lutadores, atletas que da adversidade se tornam grandes campeões. Falam, não, agora eu vou ganhar tudo. Só que eu, na minha época, minha cabeça foi pro lado ao contrário. Foi pro lado do desânimo, da tristeza, daquela brochada, mas é passado, faz parte da história. Eu acho que o que vale é a moral que eu saí daquele ringue, cabeça erguida e como vencedor, para mim, como vencedor naquela noite. Depois da sua luta contra o Randy Couture, você teve o rematch com ele, que aí você perdeu. Você venceu o Arlovski, perdeu 2, depois venceu 2, saiu do UFC. E depois você foi para o Pride em 2005. No Pride foram duas lutas, com 2 derrotas. Mas você vendo as lutas, você parecia estar um pouco sem ritmo, né, na época da luta do Pride.
estava um tempo sem lutar, enfim, conte um pouco como foi entrar no Pride e se naquele momento você estava com alguma coisa te abalando, o seu psicológico, enfim. A impressão que dá, e somente você pode falar isso, que você não estava assim 100% dentro daquelas lutas no Pride. É correto isso? Saí do UFC, quando eu fui pro Pride, estava 2 anos sem lutar, me chamaram faltando 3 semanas para lutar com o Sergei Kharitonov. Como eu já falei antes, eu falei, eu vou pra luta, vamos pra luta. Sou lutador, acho que eu posso vencê-lo, se chegar lá eu conseguir pro... Realmente estava totalmente sem ritmo, 3 semanas de treino, pegar um cara como o Sergei Kharitonov, que estava lá tava os top 3, top 4 do peso pesado no Pride. Mas como eu falei, eu acredito em mim. Eu falei, vambora, vou ganhar essa porra. E fui pra luta sem ritmo nenhum. Sem ritmo nenhum. E a gente acha que isso é sacanagem. Não existe negócio de ritmo. Existe sim, eu falo para meus atletas todos. Você fala que em futebol tu vê que é esporte coletivo, é uma bola, pô, o cara tá sem ritmo, cara, faz muita diferença. Muita diferença. Então, depois que saí do UFC, eu tive muito intervalo entre uma luta e outra. Então não consegui mais voltar a ser lutador que se apresentava dentro do UFC. Muita politicagem, eu me tornei um lutador perigoso, onde os novos talentos não queriam lutar comigo, porque podia perder para mim, e ao mesmo tempo não estava no UFC. Era um lutador caro, porque eu era um cara que já tinha uma história bonita dentro do UFC, grande no UFC, e isso tudo atrapalhou um pouco minha carreira. Mas, com certeza, no Pride, a primeira luta do Kharitonov eu estava totalmente sem ritmo, quando eu lutei com o Fedor. Mas a segunda eu estava treinado, treinei 6 meses, mas foi depois de 1 ano a luta contra o Zentsov. Eu acho que eu sou muito mais lutador que o Zentsov. Entrei no ringue ali, também estava 1 ano sem lutar, mas estava treinado, tive tempo para treinar. E por um erro meu, chutei sem jogar uma mão, sem nada, e cruzou pegando meu queixo 15 segundos de luta. Isso infelizmente acontece. Não tem desculpa para derrota. Tem. Minha luta de timing, não estava sem timing, sem lutas. Fui chamado 3 semanas, estava destreinado. Né? Agora acabou de ver Chad Mendes com o Conor McGregor, ele totalmente destreinado. Chamar o cara em cima da hora, não tem como treinar e lutar desse jeito. E a segunda luta, eu errei o timing de chutar e ele pegou e cruzou. Foi mérito dele, erro meu. Infelizmente acontece no alto rendimento. Mas, como eu disse, fui pra luta, saí de lá, fiz outras lutas e tentei. Acho que minha carreira, a melhor parte da minha carreira foi escrita dentro do UFC. Como você mesmo disse, ganhei de 7 campeões do UFC. Tenho muito orgulho de mim, muito orgulho de tudo que eu fiz. Me considero um dos melhores lutadores de todos os tempos e muita gente considera. Eu fico muito lisonjeado por isso. Eu acho que o lutador tem que subir, lutar, encarar o desafio que vier pela frente, se você quer ser o melhor do mundo. Depois do Pride você lutou o Bitete, depois você fez 2 lutas em eventos gringos, até a sua famosa luta com o Fedor, né? Tinha sido a luta que ele disse que ia encerrar a carreira dele, mas agora ele parece que vai voltar no final do ano num evento japonês. Como que você recebeu o convite para encarar a lenda russa? E você, no dia da luta, a gente assistindo, você parecia estar muito bem preparado para aquele duelo. Conte como foi a sua expectativa para aquela luta e se a velocidade e o preparo do russo naquele dia foram primordiais para a vitória dele. Você se surpreendeu com o Fedor do jeito que ele se apresentou? Então, como eu falei, cara, a luta do Fedor assim, se eu me surpreendi com o Fedor, não. Que ele era rápido, eu já sabia, que ele batia forte, eu já sabia. Eu esperava aquilo mesmo dentro do ringue. Eu não esperava sentir tanto a falta de ritmo. Fui pra Holanda, fiz muito sparring com os melhores strikers do mundo lá. Com o strike com o Peter Arts, o Regis que tá lutando no Glory. Fiz sparring com o Badahari, o Remy Bonyansky, fiz sparring com todo mundo para tentar minimizar essa falta de ritmo de competição. Mas dentro do ringue eu senti que eu não conseguia tocar nele, ele tocava em mim. Eu falei, porra, cara, o cara tá com muito mais ritmo do que eu. Isso eu me lembro de sentir dentro do ringue. Mas é o natural, eu tava sem lutar. Então mas você me fala, você se arrepende? Eu falei, eu não. O cavalo tava selado na porta de casa, você pula, monta, sai cavalgando ou você não faz. Era a última luta dele, eu sonhei a vida toda lutar com ele. Era a condição ideal? Não era. Tava sem lutar há 2 anos.
Tava parado, veio uma proposta. Quando veio a proposta, eu fiquei excitadíssimo. Quanto maior o desafio, melhor. Hoje eu tô com 42 aposentados. Se nego me ligar amanhã, pô, quer disputar o título com o Verdun? Quer lutar com o Velasco, um top 5 do UFC? Eu quero. Isso é que me motiva, isso é que me acorda. Isso é que faz meu coração de lutador querer mais. Eu quero, eu vou subir no ringue, vou treinar o máximo que eu puder, meu irmão. E vou sair na porrada. Porque eu sei que se eu subir no ringue, eu tenho chance de ganhar de qualquer um, se eu tiver treinado. Se tiver treinado com ritmo, melhor ainda. Mas se eu me surpreendi com o Fedor, nada. Eu esperava exatamente aquilo. Eu não esperava eu estar tão lento, sem ritmo de competição quanto eu senti dentro do ringue. Isso eu me lembro bem, de eu estar sem ritmo dentro do ringue e ter me dado uma frustrada dentro do ringue. Falar, porra, não tô conseguindo tocar nesse cara, mas vambora, estamos na briga, vamos lutar. E aí conectou um cruzado de direita e me nocauteou. Mas foi um dia de trabalho, fui para casa triste, era a última luta dele, fiquei até feliz de ele estar voltando a lutar. Ele, porra, tá pronto aí para lutar com os melhores, ele é uma pica, né? É o melhor de todos os tempos, peso pesado, né? Depois dessa luta do Fedor, você tomou um grande garfo para mim, na minha visão, que foi a luta contra o Satoshi Ishii. E há 2 semanas atrás você fez sua despedida em grande estilo, vencendo o Andrew Flowers com o seu carro-chefe, a sua marca registrada, que são os low kicks. Conte a emoção que foi o dia da sua despedida no MMA e o filme que passou na sua cabeça, sabendo que aquele foi sua última luta como profissional. Como você fala, mesmo sabe, o Ishii, né? Eu ganhei do Ishii naquela noite. O Ishii não levou nem o troféu, ele botou o troféu no chão do ringue, pegou o microfone, muito ético, como um bom artista marcial, campeão olímpico de judô, pegou o microfone e falou: eu não venci essa luta hoje à noite, essa noite. Essa noite eu não venci essa luta, e saiu do ringue. Deixou o troféu lá de campeão. Agora, em relação à minha despedida, cara, foi uma grande festa. A verdade, eu chorei muito. Antes, indo pro ginásio, minha última ida para um ginásio, para uma luta. No vestiário, eu aquecendo, chorei todos os momentos. É o Yamazaki que vem falar as regras e fala, pô, Pedro, e fala pra você, todos são meus amigos, né? O Yamazaki fala, porra, Pedro, última vez que eu tô falando dessas regras pra você. É o cara que tá fazendo minha mão, fala, pô, última vez que eu vou fazer tua mão. Isso tudo vai passando esse filme na tua cabeça. Se juntar com o kickboxing, né? Eu falei até errado, meu cartel de kickboxing são 36 lutas. São 36, acho que eu perdi as contas. Eu perdi uma luta de kickboxing e ganhei. Perdi um no contest na Holanda e ganhei todas as lutas. Então o somatório total são 66 lutas, se eu não me engano. Ou 67, eu não sei. Junto. Que acho que de MMA são 30, né? Ou 31, não sei. E de kickbox são mais 36 ou 37, eu não sei. Eu não sei se são 66 ou 67 lutas, né? Eu tive 55 nocautes, 56 nocautes na minha vida. Perdi 12 lutas. Então muito feliz por tudo que eu fiz. E isso tudo passou pela cabeça, né? Depois de uma vida toda fazendo isso, acordando em treinar, luta, acorda, treina e luta, acorda, treina e luta, acorda, treina e luta, e saber que aquele ciclo estava acabando naquela noite. Foi uma noite muito emocionante para mim. Riso, que muita gente não fala, né? Mas ao longo da sua carreira você venceu vários campeões do UFC, como o Barnett, o Coleman, o Arlovski, o Rico Rodrigues, que foram campeões do cinturão dos pesos pesados. Além de você ter vencido o Severn e o Sean Rock, que venceram também o UFC na época que tinham, né, aqueles GPs e lutas especiais. Então você sente falta de algo para a sua carreira, você olhando para trás, enfim, ou você se sente uma pessoa totalmente realizada? O Pedro Rizzo, como lutador, ele se considera uma pessoa realizada ou ficou faltando alguma coisinha que você até hoje tem uma frustração? Não tenho essa frustração, eu me considero totalmente realizado. Fiz tudo o que tinha que fazer, tenho orgulho da minha carreira. E eu falo para todo mundo, eu nunca na minha vida recusei uma luta. Todos os lutadores que me ofereceram, eu estava dentro do ringue para lutar contra. Ganhando ou perdendo,
Eu sempre encarei a minha profissão com muita seriedade. É a mesma coisa para mim que um médico negar salvar a vida de alguém, né? Chegar um cara num hospital, numa emergência, e o médico falar, não, esse caso aí não dá para mim não. Você como médico, você tem que tentar salvar a vida do cara. Como engenheiro, o cara te dá uma ponte para você construir. Não, essa ponte eu não sei construir. Você tem que tentar construir uma ponte. Como lutador, o cara me oferece uma luta. Como lutador, você quer ser o melhor do mundo? Então sobe no ringue e luta. Todas as vezes que subi no ringue, eu tinha certeza que eu ia vencer. As lutas que eu perdi, eu falo para Pedro Rizzo, me considero melhor que todo mundo que eu lutei. Eu me considero, numa época, as pessoas falam, é metido, não sou metido, mas eu acreditava muito no meu potencial, eu como lutador, você tem que acreditar em você ser um campeão, um competidor. Frustração, não tenho nenhuma. Gostaria de ter lutado com o Emelianenko Fedor na minha melhor época, no meu prime, lutando 2-3 com ritmo de luta. Fui lutar com ele já como a última luta da carreira dele, ele está voltando agora. E eu estava 1 ano e 11 meses fora do ringue, né? Então, dentro do ringue sentia aquela falta de ritmo, queria estar com ritmo. Mas, mais uma vez, me chamaram para lutar com ele na Rússia, a presença do presidente Vladimir Putin, aquela pressão. Eu falei, cara, eu sou lutador, me chamaram para um serviço, vamos fazer o serviço. Subi, estava treinado, estava pronto, realmente falta de ritmo. Eu não conseguia achar o Fedor e ele conseguiu cruzar e pegar na minha cabeça. Ao mesmo tempo, muita gente fala, pô, você tá sem ritmo, vai pegar algo Fedor. Eu falei, cara, eu sou lutador. Se minha mão conectar nele antes dele conectar em mim, eu acabo essa luta. Eu nunca subi no ringue achando que ia perder, achando que o outro era melhor do que eu. Eu sempre confiei muito em mim, sempre confiei no Pedro Rizzo como lutador. Então, não tenho o menor arrependimento de nada, nem de ter perdido, não tenho nada. Eu fiz o que tinha que ser feito, eu subi no ringue, eu dei o meu melhor dentro do ringue. Quebrei uma fase psicologicamente, fiquei irregular, fiquei. Mas em momento algum deixei minha cabeça me dominar e falar, não luta. Eu subi no ringue, lutei e dei o meu melhor nas noites em que teve lutas. Pedro, antes de terminar, eu gostaria que você falasse para você, quais os 7 maiores lutadores da história do Vale Tudo MMA. Porra, essa é foda. Marco Ruas, Fedor, porra, sei lá, Chuck Liddell, 3, Royce Gracie, tricampeão do UFC, mostrou ao mundo jiu-jitsu, 14, 4, Aldo, aluno nosso, meu aluno aí, John Jones, 16, Frank Shamrock, que saiu invicto do UFC também, se eu não me engano. Professor, não tem como falar de você sem citar o Marco Ruas, que tive o prazer de entrevistar na semana passada, realmente uma pessoa fantástica. O que representa o mestre Ruas em sua vida? E se você tem consciência que você é considerado por todo mundo como um aluno mais leal ao mestre que temos dentro do universo da luta? Já falei, o cara que tudo existe só por causa dele. Minha vida existe por causa dele. Né? Então já está respondido essa. E não tem como você abandonar um cara que te deu uma vida, te deu uma profissão e um meio de viver. Não tem como abandonar um cara desse. Eu fiz camps em vários lugares, mas eu sabia de onde eu tinha saído. Marco Ruas sempre foi um cara visionário, que ele sabe quem eu sou, sabe meu cara, fala, Pedro, vai pra Holanda, me mandou pra Holanda pra eu treinar, aprimorar meu kickboxing. Pô, fica pro europeu de kickboxing. Pedro, vai treinar, tem que treinar chão, vai treinar jiu-jitsu, vai treinar luta livre, fazer luta olímpica com o Roberto Leitão, que é o melhor do Brasil, vai para os Estados Unidos treinar wrestling. Então é um cara que me mandou para todos os lugares para me tornar o lutador que eu sou. Então como eu vou abandonar um cara desse? Um cara que, diferente de muitos treinadores que tem hoje em dia, não, pode ficar aqui comigo que eu vou te fazer campeão no mundo. Você não pode fazer isso com um atleta. O cara tem que ter a cabeça boa de saber que tem um outro trabalho, para você conhecer coisas diferentes. Né? Então é essa segurança, mas você só pode fazer isso com atletas que têm caráter. Também quem não tem caráter não quer nem perto de mim.
Então você tem que formar um time de caráter, caras que saibam de onde eles saíram, de onde eles começaram e que levem seu nome por todos os lugares. É isso, por isso que foi muito tranquilo para mim viver a vida toda com o Marco Ruas. Mas a gente fala, pô, você tem que sair do Marco. Eu falo, para que eu preciso sair do Marco? O Marco me deixa eu treinar onde eu quiser. O Marco tá comigo, eu quero o Marco do meu lado. Para mim, o cara que mais entende de luta é ele. É um cara que tem como eu falei, é um visionário lá no começo e hoje ele arma uma estratégia de luta excelente para contra qualquer lutador do mundo. Eu quero estar com ele. É isso. Professor Rizzo, é um prazer falar com você. O nosso site MMA Debate sentiu uma honra imensa em falar com uma lenda, uma pessoa histórica como você. Você tem fãs no Brasil inteiro, simplesmente pelo fato de tudo que você fez dentro do cage e fora dele também, pela pessoa que você é, né, sinônimo de gratidão, de honra. Eu gostaria que você deixasse um recado para os seus fãs no Brasil inteiro. E, novamente, agradecendo a entrevista. Forte abraço. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da minha história. O pessoal que se amarra em ver minhas lutas aí, agradecer sempre pela torcida, sempre tá aí, energia positiva pelas lutas, pelas vitórias. Nova era agora, eu vou estar fora do ringue, mas vou estar sempre ainda no esporte, né, tentando fazer novos campeões. Como eu falei no dia lá em cima do ringue, eu acho que o RVT está sendo bem representado aí. Tem o Raoni Barcelos está vindo, o Zé Aldo aí, que é cria nossa também está vindo. Ele já é campeão do mundo, vai estar aí mais um tempo. E outros atletas que estão aparecendo aí, que estão aparecendo no mercado, que vão estar vencendo também. Agradecer todo o apoio. Obrigado aí vocês. Fiquem com Deus. Abraço.